O príncipe britânico nasceu e ganhou espaço no noticiário internacional nesta semana. Veio com parto normal, parto natural. George chegou na segunda-feira. Na terça-feira, a duquesa Kate Middleton deixou a maternidade. Um caso de repercussão internacional, dando visibilidade para o parto natural. Fizeram questão de dizer, veio com parto natural. Não vamos falar aqui de coroa, nem de trono, nem de sucessão real. O Polêmica aproveita para debater a saúde pública no Brasil, os partos no Brasil, número cada vez maior de cesarianas. A Organização Mundial da Saúde sugere que o máximo de partos por cesariana seja de 15% do total de um país. É uma orientação que se tem. No Reino Unido, pelos dados divulgados nessa semana, é de 25% as cesarianas. No Brasil, dados de 2010, 52%, 37% no SUS, 80% ou até mais na rede privada. Dados de 2012, que estão lá no site da Secretaria Estadual da Saúde, atualizados, 2012, 62% dos partos no Rio Grande do Sul são por cirurgia, são cesarianas. Nós vamos ir a fundo neste tema hoje, saber o que é feito para melhorar, quais os motivos de tantas cesarianas no Brasil. A pergunta para Meber Metais que Conquistam: cesarianas representam mais da metade dos partos no Brasil. É culpa dos médicos, do governo ou das mães? Pode ser mais de uma resposta hoje também, não é necessariamente uma única causa, mas você participa pelo facebook.com/polêmica gaúcha ou então pelo telefone. O 51 é o DDD 3218 6666. Aqui no estúdio estou hoje rodeado de médicos, Dr. Manuel Rutkay Pereira, professor de pediatria na PUC, na URGS, Nadiane Lemos, que é médica da área da saúde da mulher da Secretaria Estadual da Saúde, e o Dr. Sérgio Martins Costa, ginecologista, obstetra e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Daqui a pouco eles vão começar a falar, expor a opinião deles sobre o assunto. Deixa eu colocar na nossa conversa aqui o Dr. Manuel Rutkay Pereira, que é professor de pediatria da PUC e da URGS. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Leandro. Obrigado pelo convite. O assunto extremamente pertinente, um assunto, digamos, que se presta à polêmica, como é o título do programa. Bom dia, doutora Nadiane, professor Martins Costa. Tudo que a gente ouviu até agora aqui, de pessoas abalizadas, experientes, está absolutamente correto, mostrando que os enfoques que se pode dar ao tema são diversos e igualmente corretos ou pertinentes. Eu queria lembrar, antes de mais nada, que, e conversava com o professor Martins Costa antes do programa, que esses dados que tu citaste da Organização Mundial da Saúde, de 15%, 16%, 17% como índice aceitável de cesárea, eles já estão atualmente questionados ao redor do mundo inteiro. Inclusive em países desenvolvidos. Com certeza. Os Estados Unidos da América do Norte beiram os 30%, 32%, 33%. É um país grande como nós, com diferenças, quem sabe não tão radicais como existe aqui no Brasil, entre grupos sociais, populacionais e o tipo de medicina que é ofertado. Mas com certeza isso ocorre na própria Inglaterra, onde os números já giraram ao redor de 15% a 18%, agora já são 25%. A Itália tem um valor de 37%, 38%, mas em certas regiões, como o da Toscana, o valor vai a 68%. Ou seja, nós temos efetivamente uma tendência mundial mostrando que esse número, por vários motivos, ele deve ser questionado. Até porque a gente sabe que ele nasceu de uma forma que não está indicado discutir aqui agora, eu imagino, mas ele nasceu em cima de uma experiência isolada de um país muito bom, como a Holanda, onde as cesáreas tinham uma taxa bastante baixa de ocorrência, belos índices, ou seja, baixos de morbidade e mortalidade da mãe e do nenê, se passou a entender que esse era um valor adequado. Com certeza, só para citar a situação de que as mulheres hoje têm filhos em idade mais avançada, eu devo lembrar que esse simples fato por si só já faz com que a incidência de cesárea em determinados grupos sociais, culturais e econômicos venha a ser diferentes, porque elas próprias encontram dificuldade em evoluir para um parto normal e não por questões de vontade, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, a palavra culpa foi proposital para polemizar, mas efetivamente nós falamos em responsabilidades. Não sendo político, mesmo assim a resposta mais adequada seria dizer que de tudo um pouco, né?
todos nós temos essa responsabilidade. Quando a gente fala em aspectos culturais, nós não podemos esquecer que o médico intervém profundamente na formação da cultura de saúde de um determinado grupo social, para não dizer de um povo. Então, quando a gente fala em fatores culturais, de forma alguma nós podemos eximir o médico da responsabilidade, para usar uma expressão não médica, de fazer a cabeça do paciente ou dos seus pacientes. Se eu olhasse, e agora respondo um pouquinho, não respondo a tua pergunta, mas se eu olhasse de uma maneira exclusivamente pediátrica, que não é a forma correta de enxergar o problema, mas se eu olhar só por ali, a minha resposta seria muito fácil, não a tua pergunta, mas a questão cesárea ou parto vaginal. Cesárea tem que ser indicada por razões médicas bem definidas, onde efetivamente nascer por via baixa vai ser pior para o nenê e ou para a mãe. Risco. O risco, exatamente. Tanto de situações ruins como efetivamente aquelas que levam à morte. E eu lembraria do porquê da minha resposta. Crianças que nascem por cesáreas eletivas, ou seja, escolhidas sem a mãe em trabalho de parto, não emergenciais, têm 2 a 4 vezes mais chance de apresentarem problemas respiratórios logo após o nascimento. Essas crianças têm mães com um componente álgico, ou seja, de dor mais importante depois da cesárea, bem entendido. Tem mães que têm mais dificuldade em amamentar, tem mães que experimentam a descida, a pojadura, a disponibilização do leite nas mamas para o nenê mais tardiamente, o que também gera ansiedade. Mas eu sei muito bem que este enfoque não é o único. Eu tenho que juntar essa minha maneira de enxergar com todos os outros aspectos que serão lembrados. O Dr. Manuel Rutkay Pereira, que é professor de pediatria da PUC e da URGS. Polêmica de hoje pergunta: cesarianas representam mais da metade dos partos no Brasil. No Rio Grande do Sul, 62% já dados de 2012. A culpa, a responsabilidade dos médicos, do governo, ou seja, do sistema de saúde ou das mães? Participe pelo facebook.com/polêmica gaúcha. Agora o professor Manuel Rutkay Pereira, que é professor de pediatria da PUC e da URGS. Quais as vantagens para a criança com o nascimento em parto normal? Zé Leandro, eu tinha me adiantado. Frequentemente eu faço isso e parte dessa pergunta eu já havia respondido dando alguns números anteriormente, né? Então, de novo, eu não tenho dúvida alguma em te dar as informações de que se eu enxergar a criança que nasce pela cesárea planejada, eletiva, por vontade da mãe, do médico ou de ambos, sem que esta mãe entre em trabalho de parto, eu tenho uma possibilidade de dificuldades respiratórias logo após o nascimento 2 a 4 vezes maior do que se o parto tivesse sido por via baixa vaginal. Esse é um dado em conteste. Esse tipo de dificuldade respiratória nem sempre é grave, mas sempre é uma situação que separa o nenê da mãe, exige exames complementares, algumas intervenções, prolongando a estada de ambos, com ansiedade aumentada, com dificuldade para a instalação da amamentação e com um custo maior para o sistema. Tá? Mesmo que nada disso ocorra, nós sabemos que por incisão uterina necessária na cesárea, o útero se contrai com mais dificuldade no puerpério imediato, logo após o parto, portanto, e que isso é importante para atrasar por mais ou menos 24, 36 horas em relação ao que seria o usual, a chamada descida ou apojadura do leite. O leite lá em canais lactíferos bem pertinho do mamilo para que o nenê consiga retirar. Então nós temos uma situação aí vinculada à maior ansiedade da mãe, porque o leite não desceu, a uma insistência da equipe médica e da mãe e familiares para dar leite adicional, o que pode atrapalhar o processo da amamentação, o que pode aumentar o risco de desenvolvimento de alergias à proteína do leite de vaca por introdução precoce. Então, nós temos evidentemente situações que não são condizentes, para não falar num risco maior de laceração ocasional, sem desejo de ninguém, do nenê, porque nós estamos falando de um procedimento cirúrgico. Eu só queria lembrar e insistir que eu acho que nós temos que valorizar dados dos lugares onde aparentemente a gente faz, não digo a melhor, mas da melhor maneira possível medicina. Portanto, assim, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 32, 34% de incidência de cesárea, o Hospital São Lucas da PUC, 31% de incidência de cesárea, sendo lugares que se atende gestações de alto risco, onde naturalmente se esperaria uma incidência de cesárea maior.
nós temos que, num primeiro momento, e acho que a doutora concorda comigo, perseguir esses números. Ninguém tem que perseguir 17%, 18%, 20%, 25%, que são números contestáveis, porque a incidência de cesárea, repito, aumenta no mundo inteiro. Não é uma característica nossa. Então nós temos que pegar os lugares onde, aparentemente, a medicina é feita da maneira mais parecida com aquela que a gente acredita que seja o correto e perseguir nos lugares onde são 60%, 65%, 70%, 85%, atingir valores realistas como desses hospitais universitários. Dr. Manuel Rutkay Pereira, professor de pediatria da PUC e da URGS. O Polêmica de hoje pergunta: cesarianas representam mais da metade dos partos no Brasil? É culpa, responsabilidade de médicos, do sistema, do governo ou das mães? Participe pelo Facebook /Polêmica Gaúcha